Olá, seja muito bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna, a mais uma aula da nossa disciplina de Lógica e Técnicas de Programação. Eu sou o professor Anderson Macedo, estou com você aí durante, então, esta quarta aula, tá? A aula que fecha aí os nossos encontros presenciais. E essa disciplina bem bacana, né? Estamos trabalhando com lógica, é o momento aí de você conhecer um pouquinho sobre a área técnica de desenvolvimento, né? Então a gente vai dando os primeiros passos aí da lógica de programação. Então conhecemos os comandos de entrada e saída, né? Aprendemos então o que é um processamento e como que nós vamos então construindo as nossas ideias dentro do algoritmo. Lembrando então que um algoritmo é uma sequência de passos dentro de um espaço finito de tempo que são executadas, né, uma a uma. Por isso que chama-se sequência de passos, tá? Para resolver um problema proposto. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha então no conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos lá para o quadro, por gentileza, tá? Bom, o conteúdo da nossa aula de hoje está dividido. Como é a nossa quarta aula, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje com vetores e matrizes. Então, é um conteúdo um pouquinho mais avançado, né? Então, ele foge um pouco ali do que seria trivial, criação de variáveis, né? A gente entender como é que você atribui valor numa variável, a gente vai trabalhar com vetores, tá? Vetor você vai ver que é um tipo de variável, só que você consegue, então, armazenar vários valores diferentes, tá? Só que do mesmo tipo dentro dessa variável que vai ser um vetor, tudo bem? E as matrizes é a mesma coisa que um vetor, só que ela, além de variar a coluna, né, ela vai também variar a linha, ok? Então, vou fazer aqui um breve desenho só para você mentalizar aí quais seriam uma pequena diferença entre um vetor e uma matriz, tudo bem? Então, um vetor, você tem uma única linha e você tem um apontador que vai variar a coluna, certo? Digamos que eu tenho aqui um vetor, 1, 2, 3, 4, 5 posições aqui, ó, tá? Então você consegue guardar ali 5 elementos dentro desse vetor, ok? 5 valores diferentes. Se esse vetor aqui fosse do tipo numérico, eu poderia guardar 5 números aqui dentro, tudo bem? Então vamos colocar aleatório aqui, ó. 5, número 6, número 10, número 7 e número 3. Posso repetir o número, né? Normal. Ok, e aí o que vai variar aqui? Eu tenho uma única linha, só que eu tenho várias colunas, tá? Então se você colocar aqui, por exemplo, no formato de tabela, é como se fosse uma tabela de uma linha, só que eu tenho 5 colunas, tá? Então eu tenho aqui uma coluna que tem o número 5, a outra coluna que tem o número 6, tá vendo? A outra coluna que tem o número 10, porém eles estão na mesma linha. Esse elemento aqui, essa estrutura, que por sinal, né, é muito útil, você vai utilizar ela aí para você trabalhar com outras estruturas dentro do desenvolvimento do software, né? Então eu costumo dizer que esse vetor aqui é como se fosse um coringa, né? Ele é uma matéria-prima para você utilizar então nos seus aí desenvolvimentos. Então você consegue trabalhar com um vetor, por exemplo, em algoritmos de pilha, algoritmos de fila, tá? Você consegue trabalhar com um vetor nos esquemas de listas, que é muito importante, tá? E dentro, então, da programação você vai desenvolver isso daí também. Isso daqui que eu falei de listas, de pilha, de fila, isso aí é matéria para a disciplina de estrutura de dados, tá? Mas a gente já vai aprender o elemento, que é o vetor, que você vai utilizar lá na frente também. Por isso que eu costumo dizer que ele é um coringa, né? Ele serve aí para várias coisas. Tá, beleza, professor, você explicou que isso daqui é um vetor. E onde que entra a matriz, então? A matriz, além da capacidade que você tem de variar as colunas, você consegue variar as linhas. Ah, então tem que ter mais do que uma linha? Sim. Vou desenhar aqui uma matriz, tá? Com uma matriz... Opa, não fechou aqui, vamos lá, fechar aqui, isso. Uma matriz aqui, vamos colocar de 3 linhas e 3 colunas. Multipliquei ali 3 linhas, 3 colunas, tenho capacidade de trabalhar com 9 elementos, tá? Então aqui eu tenho a variação da coluna, tá? Ó, coluna, né? Esta coluna, esta outra coluna e aqui também eu tenho as linhas.
E, similarmente ao vetor, eu consigo então colocar aqui 9 valores dentro dessa matriz. Tudo bem? Programas e funções, então a gente vai trabalhar aqui com funções, tudo executando, ó, tá? Procurando aí trabalhar com um vetor. Programas e funções com matrizes, né? Vamos entender o processo aí e fazer um breve exemplo utilizando a recursividade e também o desenvolvimento, né? O desenvolvendo a aplicação, que daí é a hora que a gente vai para a parte prática ali, tá? E começa a trabalhar um pouquinho no fonte disso tudo que a gente mostrou um pouquinho para você, certo? É um breve resumo aí do que nós vamos então trabalhar nessa aula de hoje. Uma boa aula para você e vamos para o nosso primeiro conceito. Vamos lá. Muito bem, você viu ali então programação com funções, tá? Utilizando vetores, ok? Só que para isso a gente precisa entender o que é uma função, tá? Então função é como se fosse um subprograma, tá? Que você vai executar dentro do seu programa principal, tá? São subprogramas que você vai executando, então, chamando dentro do seu programa principal, ok? E aí você consegue, então, ir desviando a execução através de partes de código, tá? Que estão dentro de funções, localizados então em outro local, só que tem a chamada da função dentro do programa principal. Então isso é muito utilizado para você fazer uma melhor organização do seu código. Em vez de você colocar ali tudo que você quer fazer dentro, né, de um início e fim, ou seja, dentro de duas chaves ali, levando já aí para a linguagem C, você vai dividir em funções. E a ideia é que na função principal você tenha o mínimo de código possível. Simplesmente, tá? O que você não consegue colocar dentro de uma função, tá? Que daí essa função principal, que é a main, tá? Aí você vai deixar mais aí para interagir com o usuário. Vamos lá para o quadro. Muito bem, primeiro slide aí que você está vendo, utilizando um vetor, tá? Também conhecido como array, né? E aí, por exemplo, dentro da programação em Java, é muito comum você escutar a palavra um array list, né? Ou seja, né, é uma lista, tá, de elementos que você pode ter ali dentro de um objeto. Esse objeto que nós estamos estudando aqui hoje é o vetor, é o nosso vetor. Tudo bem? Então é um tipo especial de variável, olha só, capaz de armazenar diversos valores. Então ele armazena mais que um valor, tá? Diversos valores ao mesmo tempo, certo? Só que em partições diferentes, tá? Então fica tranquilo que um valor não vai sobrepor ao outro, que é o que aconteceria com uma variável comum, né? A hora que você, por exemplo, você tem um valor dentro de uma variável comum, você coloca outro valor dentro dela, você vai subscrever, você vai perder o valor anterior a essa variável. Isso é uma das maneiras que você vai conseguir utilizar, então, o vetor para resolver esse pequeno problema, tá? Então, você não precisa mais se preocupar com isso. Você cria um vetor que cabe, por exemplo, 10 informações diferentes. E você vai colocando cada informação em um espaço, em um compartimento desse vetor que nós chamamos de índices, tá? A gente já vai estudar um pouquinho sobre isso. E vamos dar mais uma acompanhada aqui, ó, usando um mesmo endereço na memória. Por armazenar diversos valores, também é chamado de variável composta ou ainda estrutura de dado matricial, tá? Então, aqui são outras nomenclaturas que existem em algumas literaturas que você pode encontrar nos materiais, em livros, tá? Mas o mais comum, né? O que é utilizado mesmo é o termo vetor ou então array do inglês, tá? Vamos prosseguindo aqui. Vamos dar uma olhadinha em algumas características de um vetor. O que esse objeto, né? O que é essa variável que vai conseguir armazenar então várias informações ao mesmo tempo tem que ter para ser considerado um vetor? Justamente isso, ó, capacidade determinada no momento da criação. Isso aqui falando em termos de vetor estático. Então, quando eu crio o vetor estático, tá? Eu também tenho que falar para ele, ó, qual é a capacidade de
armazenamento, tá? Então esse elemento aqui vai ter 5, esse vetor aqui, ele vai ter 5 elementos, ou então 10, ou então 50, ou então 20, tá? Então isso você tem que determinar aqui no momento que você vai criar um vetor. Para criar um vetor, funciona da mesma maneira que criar uma variável comum, certo? Com algumas diferenças, é claro. Então você vai colocar um vetor, tá? Antes dele, se for na linguagem C, que é a que nós estamos trabalhando aqui, você coloca o tipo. Então coloquei o tipo, coloquei o vetor e defino o tamanho dele, ou seja, quantos elementos, qual é o máximo de elementos que ele vai poder armazenar, que ele vai poder trabalhar, enfim. Ok? Variável composta unidimensional, certo? Ele pode ser também homogêneo ou heterogêneo, tá? Então aqui são algumas características, né? No caso aqui, se for homogêneo, se você colocar todos os valores iguais, né? Então nós costumamos dizer aí que os vetores eles são estruturas heterogêneas, né? Porque você consegue colocar ali várias informações, tá? Só que tem que ser do mesmo tipo. Então por isso o homogêneo também ali aparecendo. Sequenciamento de memória. Então, além de você se preocupar, eu disse assim, né, para você criar um vetor é a mesma coisa que você, é o mesmo procedimento para você criar uma variável no seu código, tá? E uma variável comum, ela também, além do tipo e do nome, ó, vou criar uma variável aqui com o nome de A, do tipo int, tá? Além disso daqui, ela faz o quê? Ela tem um espaço, ela tem um endereçamento de memória. Quando você faz isso no seu código, você está alocando um espaço na memória do micro para trabalhar com essa variável aqui desse tipo. Então ele vai reservar os bytes lá correspondentes a esse tipo para trabalhar com essa variável. O vetor é a mesma coisa, tá? Então ele também tem um tipo, ele também tem um nome, tem a capacidade e também ele vai ter o quê? Um endereçamento na memória. Perfeito? Prosseguindo ali. Então, o vetor, olha só, o tipo, a variável, né? E ali tem o n. Eu não sei se você está conseguindo enxergar direitinho aqui, ó, né? Mas tem um conchetes ali. O n está dentro de conchetes, tá? Então, quando você vai criar um vetor dentro do C, você vai colocar isso aí, o tamanho, ó. N é a quantidade de colunas, né? No caso aqui, linha se fosse matriz, mas a gente está falando de vetor, é a quantidade de colunas, então, ou seja, de elementos que o vetor vai ter. Ok? Tipo, variável, e aí entre colchetes você vai colocar o tamanho. É isso aí que difere da criação de um vetor para uma variável comum, tá? Então aqui, ó, isso aqui é um vetor. O nome do vetor é números, a capacidade dele é 5 elementos, tá? Do tipo inteiro. Esse outro vetor aqui chama-se temperaturas. A capacidade de armazenamento é de 100 elementos, tá? Dentro desse vetor aí, do tipo float, ou seja, do tipo float, tipo double, ok? É o tipo real, que você consegue armazenar valores numéricos fracionários também. Perfeito? E aqui também nós temos mais 2 exemplos aqui de vetores. E aqui, ó, é mais ou menos aquele desenho que eu fiz no início. Então eu tenho o que eu tinha chamado para você lá de índice, olha aqui embaixo, ó, os índices. Tá? Então, sempre começando a partir do número 0. Então, eu tenho um vetor de 5 elementos, que é o caso aqui, ó. Quais são os índices dele? Se ele começa do 0, ele não pode ir até o 5. Então, ó, ele vai de 0 a 4. Conta comigo, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Então, são 5 elementos. Então, uma dica, um macetinho básico aí. Quero criar um vetor de 23 elementos. O índice ele vai até um número a menos porque ele começa do 0. Então, ele iria do 0 ao 22. Quero criar um vetor de 100 elementos. Os índices têm que ir do 0 até o 99. Se você tentar colocar alguma coisa no índice 100, vai dar erro, porque ele não existe, tá? O índice vai até 99. No caso aqui, nesse exemplo, ele vai até o número 4 somente. Perfeito? Bom, estamos começando aí, tá? A falar um pouquinho então sobre os vetores, né? Você viu ali a forma já de declaração, beleza? Que você tem que colocar então o tipo, o nome do vetor e aí o que mudou? Que entre colchetes você vai colocar o tamanho máximo, tá? Não quer dizer que você
tenha que popular, ou seja, que você tem que colocar valor em todos esses índices do vetor. Eu posso criar muito bem um vetor de 20 elementos e trabalhar ali no máximo com 10, né? Ora eu trabalho com 10, ora com 15, né? Mas eu sei que eu tenho um espaço de até 20 elementos, tá? Vamos para o próximo conceito. E aí, a partir de agora, a gente já vai começar ali com as resoluções, tá? Então, eu vou para o código agora e aí a gente já vai começar a apresentar aqui para você, né, alguns exemplos de como trabalhar com vetor, de como trabalhar com função e assim por diante. Então, pode cortar lá para o Note, por gentileza. E aí você já está vendo a tela compartilhada, tá? E aí a gente vai começar a discutir aqui e a ver o que tá acontecendo aqui, tá? Então, antes que me perguntem, tá? Eu estou utilizando aqui um iOS e eu estou emulando o Windows aqui dentro, tá ok? Porque eu não consigo rodar o DevC dentro do Mac, tá? Então, somente por esse motivo aqui, mas ele está funcionando, roda direitinho aqui, ó. Vou compilar, inclusive, ó, já está aparecendo, tá? Para eu colocar os vetores ali, tá? Tudo certinho, tudo bem? Então, só para você não estranhar aí. Bom, a partir daí, o que vai acontecer? Eu já trouxe aqui, por exemplo, uma função básica aqui, que no caso o nome dela é som, mas está fazendo uma multiplicação, mas isso aqui é facilmente alterável, tá? A gente vai fazendo alguns testes aqui e eu quero explicar para você, né, como que você vai fazer a construção de uma função, como você vai fazer a chamada dessa função dentro do programa principal, ok? E aí a gente vai começar a trabalhar com os vetores e matrizes também, ó. Deixa eu até excluir aqui, por exemplo, uma parte que era dos vetores que eu tinha feito. E vamos lá. Vamos excluir também aqui essa função e a gente começa a partir aí, né, de quase zero, de quase inicial. Vamos lá, vamos comentar aqui também. Isso. Bacana. Bom, vou dar um zoom aqui para você entender mais ou menos o que está acontecendo. Aqui eu tenho um programa simples, né? Eu já tenho um código aqui, eu tenho um projeto criado dentro do DevC. Já fizemos isso na outra aula, então, né, não é necessário aí repetir, né? É bem simples, você vai lá no File, New, né? Você vai conseguir criar um projeto com certeza. E aqui, ó, eu estou importando o IOStream, porque eu vou trabalhar com o CIN Cout, tá? Então, eu não vou trabalhar com a biblioteca que utiliza o printf e o scanf. Vou trabalhar com CIN e Cout, que eu já também tinha explicado, né, e nós utilizamos também na aula anterior, tá? E aí, para fazer isso, você precisa colocar o include IOStream, que está aqui em cima. Ó, você está vendo aqui, tá? E aqui eu vou utilizar o using namespace std ponto e vírgula. Então, coloque isso no seu código, tá? Senão, ele não vai rodar, não vai deixar você rodar quando ele encontrar um comando cout, tá? Nem quando ele encontrar um CIN, no caso aqui eu não tenho CIN ainda, mas a gente vai pôr. E também não vai funcionar quando tiver aqui o endl, que é para quebrar a linha. Beleza? Então tá, o que está acontecendo aqui nesse código? Esse código aqui eu tenho simplesmente a estrutura do método main, tá? Que é por onde tudo acontece. Então, se eu rodar aqui, ele vai validar o início e fim, ó, onde eu sinalizei aqui para você, e ele vai tentar rodar as linhas que estão aqui. Como ele faz parte aqui, né, como do C, né, a função main, ele é um inteiro, então eu coloco aqui o returning 0. Não sou obrigado a retornar nada, tá? Mas eu tenho que colocar um return aqui com um valor nulo, e o 0, né, seria um valor nulo aí se for numérico, porque senão ele vai dar erro, tá? Com uma função do tipo inteiro. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Vamos mudar essa mensagem aqui, vamos colocar teste, ó,
aula 4, ok? Disciplina de lógica e técnicas de programação. Vou mandar imprimir isso aqui na tela. Essa variável aqui ela não existe, vamos deletar aqui. Tá? E esses caracteres de Guilmets aqui, ó, quando você está utilizando o comando cout e cin, ele funciona como concatenação, tá? Então toda vez que eu quiser mostrar alguma coisa na tela, é o comando cout, C da linguagem C e out de saída, tá? Para mostrar um texto, então eu tenho que colocar os Guilmets aqui, sinal de menor e menor, tá? E aqui, entre aspas, eu vou colocar o que eu quero mostrar. Se eu desejo quebrar o cursor para a próxima linha, eu vou colocar mais um sinal aqui de menor menor, tá? E vou colocar o quebra-linha, que ele vai deslocar o cursor para baixo, que é o end-L. Não esqueci de colocar o ponto e vírgula. Na outra linha, estou fazendo a mesma coisa. Estou colocando um outro comando cout, onde eu quero exibir esse texto na tela, escrito fim do programa, e também quero quebrar o cursor para a próxima linha. E esse System Pause aqui é só para congelar a tela do meu algoritmo. Então eu vou dar aqui um F11, né? Opa! Vamos ver o que aconteceu aqui agora que escondeu o programa aqui. Aí, voltou. De novo. Function F11. Aí, compilou. Me sabotou aqui. Ah lá, então ele mostrou, tá? Os dois textos que nós colocamos ali, ó. Tá? Teste, aula 4, LTP, deslocou o cursor para a próxima linha, escreveu o fim do programa, deslocou o cursor para a próxima linha e o System Pause faz exatamente isso que você está vendo aí, ó. Ele fica a tela congelada aqui, tá? Se eu der um Enter, ó, aí ele vai mostrar mais essas mensagens aqui. Se você não colocar o System Pause, ele já vai parar aqui. Tudo bem? Então, simples aí, só para a gente fazer, só para a gente começar a funcionar. Vamos lá para o quadro, ó. E aí tem a situação problema, tá? Número 1 aí, que seria a sugestão, tá? Ela está alinhada com o livro didático, certo? É o livro do KLS, certo? E aí tem, então, esse desafio aí para você treinar. Então, aqui também na próxima tela tem lá, por exemplo, para fazer o cálculo, né? Do combustível, o que você vai utilizar, né, em uma viagem, né, etc e tal. E aí tem também uma informação lá que ele só vai permitir fazer com quilômetros, beleza? Aí é mais um if que você vai colocar no código e aí você vai conseguir resolver sem problemas aí o algoritmo, tudo bem? Bom, vamos para o próximo conceito então, que eu vou continuar aqui explicando para você o código, tá? Como é que a gente introduz, como é que eu faço para criar uma função aqui. A gente vai indo no passo a passo, tá? Para que você vá acompanhando. Eu acho que o seu aproveitamento é bem melhor dessa maneira. Vamos lá para o próximo conceito. Perfeito, tá? Então, voltando, vamos lá então para complementar esse código, tá? Então agora eu quero criar uma função com você aqui. Vamos lá para o fonte, por gentileza. Muito bem. E aí já a gente vai começar a falar sobre as matrizes, certo? Bom, o que vai acontecer agora aqui? Como é que você vai fazer, então, se você for criar aqui, por exemplo, um vetor ou uma matriz? É como se fosse uma variável. Então, no nosso código aqui dentro, como é que eu faço para criar uma variável comum? Como eu fiz no slide. Se a variável fosse do tipo inteiro, eu iria colocar primeiro aqui o tipo, né, o tipo int, o nome da variável. O nome da variável que eu dei lá no slide foi A, certo? Bom, criei a variável A aí, ó. E aí tem um ponto e vírgula aqui. Está criado. A partir daí, a partir desse momento, eu posso utilizar o A aqui. Por exemplo, A recebe 10. Ó, ok. Se nessa linha aqui eu der um cout e mandar mostrar o valor de A na tela, ele vai mostrar 10. Vamos ver, ó. Se eu colocar aqui, ó, quero mostrar o valor de A. Tá? E aí eu vou concatenar com o end-L aqui para ele quebrar a linha, tá? Para ele mostrar aqui a próxima informação, que é o teste, né? Aula 4 LTP, na próxima linha, porque senão ele vai ficar aqui do lado do número 10. Então não é legal, né? Vamos lá. Sempre lembrar de clicar aqui. Vamos ver. Isso, perfeito, ó. Então tá para você aqui,
para a gente conseguir mostrar na mesma tela, ele está mostrando ali, ó, primeiramente o número 10, que é o valor que nós atribuímos aqui à variável A. Então, até aí, sem mistério, tá? E se esse A aqui fosse um vetor? Qual seria a alteração que eu teria que fazer para transformar essa variável aqui em um vetor? Aí vai entrar os conchetes que nós vimos lá no slide também, tá? Então, eu vou colocar ali dentro o tamanho do meu vetor. Se eu falar que ele é um vetor de 5 elementos, ó, eu coloco o número 5 ali. Então, está criado, né? Aliás, está transformada a variável A para 10. Se eu tentar executar agora, o que vai acontecer? Provavelmente vai dar um erro, uma crítica aqui, ó. Vamos tentar rodar aqui, ó. Olha lá. Por que ele deu esse erro? Porque a minha variável A não é mais uma variável comum do tipo inteiro. Ela é um vetor do tipo inteiro. Ah, professor, mas eu não posso colocar o número 10 nela? Pode, por quê? Porque o número 10 ele é um tipo inteiro, mas a atribuição dentro de um vetor é feita de uma outra maneira, certo? Então você precisa também dos conchetes aqui, ó. Tá? E aí você tem que indicar qual é a posição que você vai atribuir o valor 10. Então, quais as posições que eu tenho? Lembra dos índices? Quais são os índices que eu tenho? Se eu criei a variável A com 5 elementos, eu posso colocar no 0, perfeito? No 1, no 2, no 3 e no 4. Lembra que eu falei que o 5 não existe, porque ele vai de 0 a 4. Tá? Vamos colocar aqui, ó, no último container, vamos dizer assim, né? Na última localização do vetor eu coloquei o valor 10. E para mostrar é a mesma coisa. Eu não consigo também mostrar dessa maneira. Eu vou ter que usar conchetes. Então, utilizou vetor, utilizou matriz, vai ter que trabalhar com conchetes, que é a forma de criação, de atribuição, manipulação e exibição de um conteúdo que está dentro do vetor ou que está dentro de uma matriz. É dessa maneira que vai proceder. Perfeito? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Se eu mandar mostrar o índice 0, ele vai aparecer o 10? Não, né? Ó, coloquei no 4. Vamos ver? Vamos lá, vamos dar um F11 aqui. Ó, mostrou um 3 lá. Por quê? Porque isso aqui provavelmente é uma sujeira em memória, né? Mandei mostrar o índice 0. Ok. Vou mandar mostrar aqui, por exemplo, o índice 2 agora. Tá vendo? A2. De novo, ó. Executar de novo o código aqui. Olha lá, mostrou 72. Então, se você não inicializa o vetor, né? Aí, ó, isso aí tá a prova, que ele tá pegando sujeira da memória. Tá vendo? Agora, como é que eu faço para ele mostrar o 10? Vamos mostrar o elemento, aliás, o índice que nós atribuímos, né? Então, aqui, ó, é para ele mostrar o número 10. Vamos ver o que está acontecendo. Olha lá. Aí ele vai conseguir mostrar o valor que você colocou, que no caso, então, é o número 10. Vamos lá para o quadro um minutinho. Olha só, ali no slide nós estamos falando de matrizes, tá? A única coisa que vai mudar de matrizes é que você tem, então, que se preocupar com as linhas, tá? Então, igual no slide está mostrando aqui, ó. Eu tenho a linha 0, eu tenho a linha 1, né? E eu vou tendo quantas linhas, né? De acordo com a criação lá da minha matriz, tá? Se eu pegar uma única linha dessa daqui, ó, foi o vetor que nós criamos agora. Então, quais os índices que a gente colocou lá? O vetor de 5 elementos. Ó, o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3 e o índice 4. Onde que nós colocamos o número 10? Não foi no índice 4? Então é como se eu tivesse colocado o número 10 aqui dentro, tá? Então não muda muito disso daí. Perfeito? Prosseguindo, ó. Atribuição então de valores em uma matriz, certo? Então você vai ter mais um conchete aqui, ó. Ok? Porque você se preocupa com a linha e a coluna também. Então, já a gente vai explicar na prática, né, a atribuição aqui que nós estamos fazendo com matriz. E aqui seria qual é a forma de manipular, ou seja, qual é a forma de você colocar elementos em uma matriz, tá? Então, eu tenho que utilizar, lembra do laço? Ó, eu tenho que utilizar um comando de laço dentro do outro, certo? Para trabalhar com vetor não precisa, é um laço só, tá? Para você preencher uma matriz, você precisa trabalhar então com 2 laços e tem que ser um encadeado do outro. A gente vai já dar uma olhadinha também nessa parte do código, ok?
Vamos então para o nosso próximo conceito. Perfeito, vamos lá para o fonte e a gente vai continuar aqui a trabalhar então, a criar o nosso vetor, né? A trabalhar com os nossos vetores e matrizes. Então a última execução está aqui, deixa eu só sair. Ok, então criei aqui um vetor que é o A. Vou mudar um pouquinho o nome desse vetor aqui para ficar um pouco mais claro, porque daí eu já aproveito e já mostro a matriz, né? As matrizes para você também, ok? Acho que seria legal e iria agregar. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos alterar aqui essa variável A e vamos chamar de vetor, né? É um vetor, então vamos chamar essa variável de vetor. Muito cuidado, quando você altera, né, o nome de uma variável, você tem que alterar aí, né, todo lugar que você está repetindo ela. Olha lá, ó, vetor. Ok? Bom, partindo desse princípio, qual seria aqui o trabalho de você popular todos os elementos desse vetor? Qual seria o trabalho? Porque, ó, vamos lá para o quadro, por gentileza. Ó. Eu criei um vetor aqui de 5 elementos. Ó. Tá? Então, eu tenho o índice 0, 1, 2, 3 e o 4. Onde que nós colocamos o número 10 mesmo? Aqui no 4. Tá, seguindo esse raciocínio, então, para eu colocar um valor no índice 0, outro no 1, outro no 2, outro no 3, ou seja, para eu preencher aqui todos os elementos, todos os índices, eu teria, pode voltar para o código agora, eu teria que repetir, então, mais 4 vezes essa linha aqui. Concorda comigo? Ó, então eu teria que ter assim, ó, vetor 0, eu coloquei tudo 6 lá, né? Vamos lá. Recebendo 6, certo? Vetor deixa eu selecionar aqui para copiar, vai mais rápido, né? Ctrl V e mais um, ó. E aí eu teria o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3 e o índice 4. Ficaria dessa forma aí, né? Vamos lá no quadro de novo, ó. Tá igual, tá lá, tá vendo, ó? 6, 6, 6, 6 e 10. Volta para o código, por gentileza, de novo, Letícia. Obrigado. Olha só, então, eu teria que ter 5 linhas iguais, né? Praticamente iguais, mudando o índice, olha só, e mudando o valor. Só que esse valor aqui, eu vou falar para o meu usuário fornecer. Do jeito que está aqui, a gente está trabalhando com constante, não é legal. É legal a gente trabalhar com variável, então a gente tem que fazer com que o meu usuário forneça os valores para esses elementos aqui. Então como é que vai funcionar? Presta atenção comigo, vamos analisar esse código. Se eu estou repetindo os índices que estão aqui dentro, ó, 0, 1, 2, 3, 4, qual é a sequência? Qual é a lógica aqui? Está variando de 1 em 1, tá? Ó, 0, 1, 2, 3, 4. O próximo, se fosse o caso, seria 5, 6 e ir embora, tá? Então, eu posso colocar isso daqui dentro de um laço de repetição, tá? Então eu preciso de uma única linha igual a essa aqui, tá? E eu falo para ela ser repetida 5 vezes, que é o tamanho do meu vetor. Olha só o processo de transformação. Eu vou utilizar então um for aqui dentro. E como eu tenho a variação de 1 em 1 do índice que está aqui dentro, eu vou criar uma variável para controlar isso. Então eu vou criar uma variável aqui dentro do for, ó, int i, e já vou atribuir aqui para ela o valor 0. E aí eu faço assim, ó. Vamos lá. I menor ou igual a 4, tá? Conteúdo da aula passada, então vocês lembram. E aqui eu vou concatenar I mais mais. Abre e fecha chaves. E aonde que vai essa linha que está aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó. Ó. Vetor. Coloco a variável I, né? E ele vai receber de algum lugar. Só que quem que vai fornecer os dados? É o nosso usuário. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui o comando cin. Cin, né? O que você vai colocar aqui, né? Os sinais aqui, né? De menor e menor é ao contrário do cout, o cout é menor, menor, o cin é maior, maior, e aí você vai colocar aqui o vetor in e acabou o seu problema. E aí eu vou colocar aqui um ponto e vírgula.
E essas linhas aqui eu consigo eliminá-las. E aqui também, ó. Olha só que legal. Aqui nós vamos ver então e testar o processo de leitura, tá? Então ele não vai mostrar nada, ele só vai pedir os valores. Vamos executar então, para a gente finalizar essa parte, ó. Ó, tá pedindo ali o primeiro elemento. Tudo bem que a gente não colocou identificação nenhuma, tá? Não é que tá errado, né? A gente vai mexer nessa parte aí para ficar melhor ainda. Mas olha só, eu posso colocar igual tá no quadro, ó. O primeiro elemento vai ser o 6, o segundo é o 6, o terceiro é o 6, o quarto é o 6 e o quinto era o 10. Tá vendo? Ó? Então ele pediu os elementos para esses 5 índices do meu vetor, tá? Então vamos chamar aí rapidinho para a gente um momento de interação e na sequência a gente volta, tá? Que eu vou fazer a outra parte do código para mostrar exatamente esse vetor na tela.
Ok, bom, temos aqui uma contribuição, né? Do aluno, ele está querendo saber o seguinte, ó, alguns alunos, né, estão perguntando aí por que usar, né, por que eu estou usando aqui o cin e o cout e não estou utilizando os outros comandos, que é o printf e o scanf. É simplesmente uma questão de preferência, tá? E isso aí é uma coisa muito bacana que a ferramenta te dá essa versatilidade, tá? Então, basta você importar uma biblioteca que você consegue utilizar outros comandos, tá? Se você quiser utilizar os comandos scanf para leitura e o printf para exibição, fique à vontade, tá? Ele vai funcionar da mesma maneira que eu estou utilizando aqui os comandos cin e cout, ok? Mais uma questão de preferência do que uma questão impositória, tá? Espero que vocês me entendam aí. Bom, então vamos para o nosso próximo conceito dos conteúdos da aula. Vamos lá? Recursividade, né? Você ouviu aí. Bom, recursividade é um conteúdo já um pouco mais avançado que está dentro também da nossa disciplina Lógica e Técnica de Programação. O que é então a recursividade ou função recursiva, que é como se fala, né? É o fato de você fazer a execução de uma função dentro dela mesma, tá? Então, digamos que você construa uma função, que eu expliquei lá, que é como se fosse um código secundário dentro de um código principal, certo? E essa função, ela vai ter um nome. Então, vamos supor, eu quero criar uma função básica para fazer a somatória, então, para fazer uma multiplicação de dois valores numéricos fornecidos pelo meu usuário, tá? Então, uma função simples. Vamos focar, então, na adição. Eu vou chamar essa função de soma, tudo bem? Então, crio, né? Coloco lá as palavras reservadas, coloquei lá public, void, nome da função soma. Ela vai pedir com certeza dois parâmetros, que vão ser aí os dois valores, né, que o meu usuário vai fornecer depois. Para dentro dela, então, nós construímos a lógica para ele fazer o cálculo e ou retornar, tá? No caso, se ela for retornar um valor, não pode ser void. Ou então, eu coloco um cout dentro da própria função e faço ela mostrar o valor dentro, né, dela própria mesmo, na tela para o usuário. Então, tem uma função que se chama soma. Até aí tudo bem. O que seria então a recursividade? A recursividade seria, dentro desta função, tá, que se chama soma, eu ter uma chamada da função soma, tá? Então, ela chama ela dentro dela própria. Porque em cenários normais, como é que você vai utilizar essa função soma? Você vai chamar ela dentro do main, dentro do programa principal. Então, eu tenho um programa principal que se chama main e um programa secundário que é a função soma. Então, eu criei a função soma, eu quero executá-la. Eu vou lá dentro do programa main e faço a ordem, né? Faço a chamada dessa função. Beleza. Então, a recursividade seria o quê? Eu não faço isso dentro do main. Dentro da própria função, eu vou chamar ela novamente. E aí, ele vai dando aquele efeito recursivo. Você quer ver um exemplo legal para você entender o que é recursividade? Sabe quando você pega, por exemplo, um espelho de mão e você vai olhar em um outro espelho que está na sua frente? Se você colocar o espelho um pouco para trás, assim, ó, você vai ver que a sua imagem ela vai ser refletida várias e várias vezes, tá? Isso é um exemplo de recursividade. Tudo bem? Vamos lá para o quadro e vamos conversar um pouquinho, vamos entender um pouquinho sobre esse conteúdo aí, que é, então, a função recursiva. Ó, a sintaxe, tá, da criação de uma função é exatamente essa que está aqui no slide. Então, você tem o tipo da função, e aí envolve uma função com retorno, tá? Que é o caso aqui, ó, exemplo clássico de uma função com retorno. Então, você pode ver que não está aparecendo ali em cima a palavrinha void, tá? Por quê? Porque a função que é do tipo void, ela não oferece retorno. Tudo bem? E aí você tem aqui o nome da função, que no exemplo que eu estava falando com vocês foi a função soma, e aqui você tem os parâmetros que você pode ter ou não, tá? Isso não é obrigatório. Eu consigo criar uma função com parâmetro, uma função sem parâmetro, uma função com um parâmetro, com 2, com 10, tá? Isso aí vai depender da construção da função. Uma vez que você constrói a função, aí existe a obrigatoriedade de você respeitar a chamada da função como ela foi feita.
Então, assim, criei uma função que tem que ter 2 parâmetros, ela não vai aceitar ser executada sem passar nada para ela. Você tem que passar e não 1 e nem 3, tem que passar 2. Por quê? Porque existe uma obrigatoriedade na construção da função, tá? Aí eu posso ter variáveis locais, né? Obviamente aqui os comandos, porque eu vou construir o que a minha função vai fazer. Ela vai fazer uma soma, ela vai fazer o cálculo de um imposto, né? Então eu vou construir a minha lógica, então eu vou ter comandos. E aí a questão aqui do return, no caso de uma função com retorno. Se não tiver retorno vai ser void, e é o que nós vamos fazer aqui, tá? A função então que eu vou mostrar será do tipo void. Prosseguindo aqui então na recursividade, nós temos, é claro, né, uma definição um pouco mais teórica. Olha lá, definição é a caracterização de recursividade, certo? Recursividade significa recorrer a uma determinada situação, tá? Mas na prática é exatamente isso que eu expliquei. É dentro de uma função, tá? Você conseguir então chamar ela dentro dela mesmo. E aí isso vai criar um processo de looping, né? Uma função recursiva. E isso aí você consegue utilizar para resolver vários problemas. Olha aqui, ó, né? O que seria o cenário ideal? Você tem aqui a função, aliás, você tem aqui o main, né? E aí você vai chamar a função aqui dentro, ó. Aqui dentro da função já está executando exatamente o exemplo que eu dei, ó, tá vendo? Dentro da função eu estou chamando quem? Ó? Função recursiva. Ó, é ela mesmo, tá? Então isso aí, ó, chamando a si próprio. Isso vai causar esse efeito que nós estamos falando aí, que é o efeito recursivo, ou então o efeito de recursividade. Ok? A gente já vai para a parte prática aqui. Eu quero ainda explicar para vocês algumas coisas importantes aqui sobre como você manipular um vetor e uma matriz. E a gente vai fazer um exemplo de função também. Vamos lá para o próximo tópico. Muito bem, vamos lá então colocar a mão na massa aqui para a gente conseguir entregar então essa parte de mostrar os elementos do vetor que nós já pedimos para que o usuário forneça os dados, né? Então já está lido, agora eu só quero mostrar e vamos ver se vai funcionar. Vamos lá comigo então no fonte, por gentileza. Aqui dentro, o que vai acontecer então? Primeiro deixa eu finalizar aqui o projeto, né? Dá um enter aqui, bacana. Vamos voltar aqui o zoom para você acompanhar. E aí o que nós tínhamos feito até então foi a criação de um vetor de 5 elementos. Está aqui, né? E através então de um laço de repetição, utilizando o comando for, eu estou conseguindo popular, ou seja, preencher todos os espaços, todos os 5 elementos do vetor dessa maneira aí. Ah, professor, beleza, eu vi que você rodou o programa lá, ele pediu 5 valores, né? Agora, como é que eu faço para mostrar, para saber mesmo o que está acontecendo? Então, para mostrar, é exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer um outro for idêntico a esse. Só que, ao invés de pedir para o usuário digitar, ó, que seria o CIN, eu vou exibir, eu vou mostrar. Então, ao invés do CIN, eu vou utilizar o cout. Para você que está trabalhando com scanf e printf, aqui dentro desse vetor você iria utilizar o scanf, tá? E nesse outro for que eu vou mostrar agora, você vai utilizar o printf. É a mesma coisa. Então vamos lá. Eu vou copiar aqui. Ó, Ctrl. Opa. Dei um Ctrl errado aqui. Deixa eu ver se eu tenho um desfazer aqui nesse. Tem. Maravilha, né? Vamos lá de novo. Vou selecionar. Opa. Isso. Ctrl C, eu dei Ctrl V ao invés de dar Ctrl C, tá? Por isso que ele apagou aqui. E agora sim, Ctrl V. Isso. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Professor, primeira pergunta que você possa fazer, ó. Posso utilizar a mesma variável i aqui? Você já não utilizou ela aqui em cima? Posso utilizar embaixo? Nesse contexto aqui pode. Por quê? Porque eu estou criando ela aqui dentro do for. Então, esse i aqui, ele existe dentro desse escopo. O escopo desse for. Aqui já não é mais o mesmo i que eu estou falando. Tá? Então, por isso que eu posso repetir ela aqui, porque na verdade não é a mesma. Na verdade é outra variável.
ok, e aqui então eu vou utilizar o Cout, vamos substituir aqui o Cin por Cout. Substituir aqui também os Guillemets, em vez de menor, menor, maior, maior, é menor, menor. E aqui eu vou mostrar o vetor, tá aí, ó. E para mostrar ele do jeitinho que eu fiz no quadro lá, ou seja, horizontal, na horizontal, um ao lado do outro, tá? Eu não vou deslocar o cursor para a próxima linha. Então, simplesmente eu vou concatenar aqui com um espaço em branco, tá? Vou deixar desse jeito aqui, ó, um espaço em branco aqui. Olha só que legal o efeito. Vamos lá. Vamos compilar. Aí, de novo fez aquele negócio lá, vamos lá. Vamos salvar aqui. Maravilha. F11. Agora não está querendo executar, o que está acontecendo? Não é para pausar, não. Vamos lá de novo. Não funcionar aqui, a gente vai... Aí, agora sim. Funcionou aqui, ó. Então, do mesmo jeito que estava, eu vou pedir os valores. Era 6, 6, 6, 6 e, por último, era o número 10, né? Então, vamos lá. Vamos repetir aqui, ó. 10. Aí, que bacana, ó. Ele mostrou do jeito que nós programamos, na horizontal, ó. Igual eu coloquei no slide para você, ó. 6, 6, 6, 6 e o 10. E olha só, o teste ficou aqui, né, na mesma linha. Puxa vida, né? Como é que eu faço para resolver isso aí? Simples, né? É só que depois que acabar, você colocar um Cout em branco, ó, com o endl. Ele já vai resolver para você isso daí. Ó, de novo, 6, 6, 6, 6, né? São 4, 6 e o 10. Pronto. Mostrou aqui o vetor em uma linha, ó, 6, 6, 6, 6 e 10. E aqui na outra linha ele colocou, né, as duas mensagens que nós tínhamos ali. Bacana? Maravilha, né? Vamos lá para o slide, ó. Só para mostrar para você que existe outra situação, problema para você trabalhar também. Tá no livro, ok? E aí a sugestão desta SP aqui também é fazer a utilização aqui da recursividade. Ó, no próximo slide aqui, você vai encontrar aqui a função recursiva. Ó, tá retornando, no caso aqui, a função recursiva. Eu tenho aqui uma função que chama-se calcular raiz, tá? Nesse código aqui, ó, o autor utilizou a função aqui, cadê? Raiz, ó. Raiz anterior, não, a raiz anterior é o parâmetro dele, tá? Mas, ó, você pode ver que ele está utilizando a biblioteca MEF. Isso aqui nós vimos na aula passada, é a biblioteca que te possibilita executar alguns métodos, tá, de operações matemáticas. Então, se você quiser trabalhar com raiz quadrada, com o quadrado de um valor, né, você vai ter que importar essa biblioteca aí, que é o math.h. Tudo bem? E aí você vai ter esses recursos aí, né? Você vai ter a possibilidade de trabalhar com esses recursos em mãos aí para... Olha só, a raiz quadrada aqui, ó, tá vendo? Ele está chamando a função, ó, calcular raiz. Essa função aqui está no outro slide, ó, tá aqui para trás, ó. Olha lá, a função está aqui, ó, calcular raiz. Para chamar essa função, o que eu tenho que passar? Ó, dois valores, ó, um número, né? E um que é da raiz anterior aqui, ó. Então, para executar, eu tenho que passar, ó, dois valores, ó. Então, aqui está o número, aí tem uma vírgula, ó, tá vendo? Tem uma vírgula e outro parâmetro aqui. Então, é o número dividido por 2 ali que ele está passando. Para resolver, então, né, esse outro problema aí que está lá na SP, né, 3. Perfeito? Bom, vamos continuar a trabalhar, então, com a nossa lógica aqui dos vetores, das matrizes e das funções também no próximo conceito. Ok, vamos então continuar aí o desenvolvimento do nosso algoritmo, tá? Para ver aqui alguns exemplos do conteúdo desta nossa aula de hoje. Vamos lá para o Note, por gentileza.
Isso. Aqui eu tinha acabado de executar o código. Vamos sair aqui desse código agora. Beleza, vamos tirar um pouquinho do zoom aqui, porque senão muito grande também a gente não consegue enxergar direito, né? Tá, bom, aqui então nós criamos um vetor, né? E mostramos para você aqui como é feito então a parte de leitura, né? Leitura, então você vai usar um for aqui, colocando o comando sem, ou seja, um comando de leitura para ele atribuir os valores dentro do vetor, tá? E aí para você exibir o conteúdo desse vetor é só você fazer o mesmo for e dar um cout, beleza? Vamos trabalhar com uma função aqui, vamos fazer aquele exemplo que eu dei durante a aula, de criar uma função aqui para fazer a soma de dois valores fornecidos pelo usuário também. Bem simples, tá? Onde eu vou criar uma função? Ó? Observe que o meu programa principal, que é aqui o main, a minha função principal, tem um início e um fim também. Ó. Então, o início aqui na chave e lá embaixo aqui, ó, tá vendo? Ele está finalizando. Então, geralmente, tá? Eu tenho que criar a função aqui antes da função principal. No C só funciona se você criar aqui. Em Java, trabalhando com o NetBeans, você consegue fazer isso aí embaixo. Então você conseguiria criar a função, tá? Depois aqui do final do main. No C não funciona. Então você tem que fazer aqui em cima. São algumas diferenças aí, particularidades da linguagem, somente isso, tá? Lá no quadro comigo, ó. Então, só aí a chamada, né, para a gente desenvolver aí essa aplicação. Perfeito? Voltando para o nosso desenvolvimento aqui. Muito bem. E aí vamos começar então. Como é que eu faço para criar uma função? Essa função, ela vai me retornar uma soma, tá? Essa soma, vamos trabalhar somente com números inteiros para simplificar. Então eu vou colocar aqui int. E o nome da minha função será soma. Abre e fecha parênteses, abre e fecha, opa, foi errado aqui, abre e fecha chaves, ó, int soma, tudo bem? Vamos compilar o nosso código para ver se vai dar algum problema até aqui. Não fiz nada praticamente, mas já declarei ali uma função, né? Uma função, vamos dizer assim, uma função nova. Então já vale a pena a gente ir fazendo os testes, né? Eu acho que com o zoom aqui ele está atrapalhando para executar. Vamos lá de novo. Isso. Ó, não deu erro, tá? Então, se ele executou, aqui ele já está pedindo aqui os elementos do vetor. Inclusive, vamos até comentar aqui essa parte agora que a gente não vai querer mais pedir os elementos do vetor. Então, vamos fazer uns comentários aqui. Vou comentar simples mesmo, com barra barra. Tá? Comentar aqui todas as linhas aqui do vetor na parte de manipulação dele, ok? Tá, consegui criar a minha função soma ali, não deu erro por enquanto. Aqui dentro eu vou fazer a somatória, só que a somatória de dois valores fornecidos pelo usuário. Ah, então eu vou ter que criar aqui um parâmetro. O que é esse parâmetro aqui? É uma variável dentro da função, tá? Então pensa comigo, ó, eu vou utilizar essa função para pedir para o meu usuário digitar dois valores numéricos. Então, quais são os tipos dessas variáveis? Do tipo inteiro também. Então, eu vou colocar aqui o tipo, igual eu crio variável. Ó. Vou colocar o tipo dela e o nome. Vamos colocar aqui, ó, parâmetro 1, chamar de P1, certo? Vírgula, vou criar mais uma, ou seja, eu tenho que criar mais um parâmetro aqui? Tenho, porque um vai ser para o primeiro valor que ele digitar e o outro vai ser para o segundo valor. Esse valor também vai ser inteiro. Então, ó, tipo e o nome, tá? Int. E ali, se eu chamei de P1, aqui eu vou chamar de P2. Ó, criei os parâmetros necessários para essa função. Dentro dessa função, o que será feito? O que vai acontecer? Bom, eu tenho que fazer a soma, então. Então, P1 mais P2. É isso que tem que ser feito. Só que eu vou jogar isso aí dentro de onde? Então, eu vou criar mais uma variável aqui em cima para receber esse cálculo, o cálculo dessa soma. Então, eu vou criar uma outra variável com o tipo, também com o mesmo tipo, escrito com o nome de result, ó, tá? Vou inicializar ela aqui com o valor zerado, e aqui na linha de baixo eu vou atribuir essa conta nessa variável que eu criei aqui na linha de cima. Result vai receber P1 mais P2.
A partir daí, o cálculo da minha função está pronto. Mas como é que eu faço agora? Agora eu tenho que retornar, né? Então, o caso aqui seria uma função com retorno, tá? Vamos dar aqui um return. E quem que eu tenho que retornar? Eu tenho que retornar o resultado. O resultado não está aqui dentro da variável result. Estou fazendo a conta aqui e atribuindo o resultado, ó, atribuindo na variável result. Então, eu tenho que retornar exatamente essa variável aí, tá? Na função. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Vamos tentar compilar aqui para ver se vai funcionar. Novamente. Vamos lá de novo. Acho que eu vou aqui no menu, hein, que é mais fácil. Tools, Execute, Compile e Run. F11. Aí, beleza. Ó. O que está acontecendo? Ó, não está acontecendo absolutamente nada, não mostrou nada. Mas o importante nesse momento é que não deu nenhuma falha, não deu nenhuma crítica. Por que não está acontecendo nada? Sendo que nós já construímos a função está criada aqui, ó. Só que ela não é executada enquanto eu não fazer a chamada, enquanto eu não evocar, né? Enquanto eu não chamar essa função. E onde é o local que essa função tem que ser chamada para ser executada? Dentro aqui do main. Perfeito? Então tem que ser dentro do main. E então aqui dentro do main eu vou chamar a minha função. Como é que eu chamo ela? Chamo pelo nome. Não é assim que a gente faz, né? Quando você quer chamar alguém, você chama pelo nome. Aqui é a mesma coisa. Qual é o nome da nossa função? Tá aqui, ó. Você criou ela com o nome de soma. Ah, professor, então tranquilo. Vou colocar soma aqui, já está ok? Só que você tem que colocar abre e fecha parênteses. Toda função tem essa característica. E você tem que respeitar como ela foi construída. Então, onde está a construção da função? A construção da função está aqui em cima. Ó, como é que ela foi construída? Tem que ser passado 2 valores numéricos. Tá vendo? Então, aqui, vamos fazer uma soma fixa aqui. Ó. Vou somar 10,15. Ponto e vírgula. Chamei a função. Essa função, ela oferece um retorno? Oferece. Então, isso me indica que eu consigo atribuir esse retorno em algum lugar. Esse lugar vai ser o quê? É uma outra variável que nós vamos criar aqui no escopo do main. Então, eu vou criar agora uma outra variável com o nome de cálculo. Tá? Qual o tipo dessa variável? Tem que ser do mesmo tipo da função. Então, se a função ela retorna um valor inteiro, essa variável aqui no main também tem que ser inteira. Então, veja bem o que eu estou fazendo aqui, no meu main. Estou criando uma variável inteira. E dentro dela, eu estou armazenando um valor comum, por exemplo, estou colocando assim, recebe 10. Não, eu estou mandando ele receber uma função. Por quê? Porque essa função, ela retorna um valor calculado para mim. E aí ele vai somar, né? 15 com 10 vai dar 25, ele vai somar aqui dentro de cálculo. Para mostrar na tela, eu vou dar um cout e vou mostrar aqui, o resultado foi de... Colocar 2 pontos aqui, um espaço. E aí eu vou colocar a variável que está aqui, que é o cálculo. Ctrl C, Ctrl V para não errar. Novamente, e eu vou quebrar aqui com o endl, ponto e vírgula. Perfeito? Falei que eu ia usar aqui o menu agora. Vamos lá. Menu Execute F11. Muito bem. Olha lá, o resultado aparecendo para mim. O resultado foi de nada mais nada menos que 25. Por quê? Porque foi os valores que eu passei. Olha só. Tá vendo? A variável soma recebeu o 10 e o 15. Tá? Ele vai lá dentro. O 10 é o P1 e o 15 é o P2. Então, quanto que é 10 mais 15? 25. Vai atribuir em result. O valor de result, 25. Ele está retornando. Lá no main, eu estou atribuindo o retorno de tudo isso aqui que eu já sei que dá 25. Então, qual que é o valor de cálculo? 25. Estou mandando mostrar, olha só, é um comando cout, a variável. E é por isso que, quando eu estou mostrando, está aparecendo aqui o valor 25, como você pode acompanhar aí. Bacana? Bom,
Bom, vamos então para mais um conceito, tá? Para a gente trabalhar um pouquinho então com a matriz. Vamos lá. Ok, vamos então aproveitar aqui esse código, tá? Esse algoritmo que nós estamos trabalhando durante esses conceitos e vamos fazer um exemplo aqui com a matriz que você vai ver que é super tranquilo também, tá? Vamos lá comigo. Vou só tirar um pouco do zoom aqui, fechar a execução, tá? E agora, o que vai acontecer, né? Eu vou fazer um exemplo da matriz aqui, ó. Vamos lá, antes da matriz, já que nós já estamos trabalhando com uma função aqui, vamos fazer o exemplo da função recursiva? Vamos lá? Olha só no quadro, ó. Faça a implementação do algoritmo que retorna o fatorial de um número qualquer utilizando agora a recursividade, tá? Bom, para você fazer esse cálculo aí do fatorial, você tem que programar, tudo bem? Então, qual é o cálculo do fatorial? O fatorial de um número. Você vai pegar esse número, por exemplo, eu quero descobrir qual que é o fatorial do número 5. Qual é a lógica? O que você vai fazer? Você vai ter que colocar dentro de um laço, porque você vai multiplicar o 5, do 5 até o 1, e você vai ter que acumular isso. Então, você tem que fazer 5 vezes 4, né? O resultado vezes 3, o resultado vezes 2 e vezes 1. Você vai chegar lá, acho que o fatorial de 5, se não me engano, é 120. Tá? E você pode também partir do 1 e ir até o número que você quer saber. Eu quero saber o 5, eu posso fazer a lógica inversa. Multiplicar o 1 vezes 2, o resultado vezes 3, o resultado vezes 4, vezes 5. Você vai chegar no fatorial de qualquer número. Tudo bem? Então é simples fazer esse código aí. Aqui dentro eu vou mostrar como você faz para executar a recursividade, que é bem mais simples que isso. Vamos lá comigo, por favor. Como eu já criei uma função aqui, ó, função soma, tá? Eu posso fazer nessa função mesmo ou posso criar outra. Para fazer nessa função aqui, simplesmente, tá? O que eu faria? Eu colocaria aqui novamente a chamada da função soma. Só que aqui, como ela está pedindo parâmetro, não vai ficar muito bacana aqui para eu mostrar o que eu quero para você. Então, eu vou criar outra função aqui rapidinho. Ó. Vou criar uma função aqui com o nome de recursividade. Ó, int recursividade, tá? Sem parâmetro nenhum. Não vou... Opa! Sem parâmetro, ou seja, não vou colocar nada aqui dentro do parênteses. Então, não preciso passar valor nenhum para ela ser executada. E aqui dentro, eu vou colocar aqui um comando de exibição, comando de saída, tá? Mostrando o meu nome na tela. Ó, beleza? Vamos concatenar para ele mostrar cada um em uma linha, né? Cada nome em uma linha. Perfeito, ó, a função está aí. Função chama-se recursividade, o que ela faz? Ela mostra Macedo na tela. Se eu executar ela do mesmo jeito que eu fiz com a soma, como é que seria então? Aqui dentro do main, como foi feito aqui com a soma, eu vou... Aqui acho que tem que ser do tipo void, né? Porque eu não vou trabalhar com retorno. Aqui dentro do main, eu vou chamar essa função. Então, ó, recursividade. Escrever direitinho, né? Para não dar erro, ponto e vírgula. Beleza, vamos testar para ver se vai funcionar? E eu já explico, ó. Execute, compile e run. Opa, deu um errinho ali, vamos ver. Int void recursividade. Porque se é void não é int, né? Vamos ver. De novo. Tá, maravilha, executou ali. E o que apareceu na tela? Ó, vamos acompanhar agora aqui o raciocínio. Então, eu tenho ali ó, a função definida. Isso aqui é a construção da função, tá? Criamos uma função do tipo void, que não oferece retorno, então não tem return nas funções com tipo void. E dentro dela tem uma lógica que só faz isso. Imprime esse texto que está aqui. Ó, dentro do main, se eu chamar a função, como é que eu chamo ela? Escrevo o nome, lembra? A gente chama pelo nome. Coloquei o nome dela, olha lá, executou o que está na função. Professor Macedo. Tá aqui, ó. Tá?
Se a gente quiser fazer um outro exemplo, ó, vamos trocar aqui, ó, vamos colocar o nome do professor Dorival. Estou alterando a função. Ó. Se eu executar novamente, você vai ver que realmente ó, ele está escrevendo, ele está buscando da função. Então, beleza. Vamos lá, professor. Aonde está a recursividade? Deixa eu trocar o nome dele aqui de novo, porque o meu é mais bonito, né? Professor Macedo. E aí, aonde que está a recursividade? Onde está? Então, agora a gente vai ver, ó. Vou mostrar para você. Aqui dentro da função, eu vou chamar ela de novo, ó. Recursividade. Você vai ver que doido que vai ficar, né? O código vai ficar malucão aqui, ó. Por quê? Porque ele vai, dentro da função, chamar ela de novo. Dentro dela, ele chama ela e ele fica aqui em um looping infinito, tá? Ele vai dar aquele mesmo efeito do espelho que eu falei, né? Quando você pega um espelho e olha aqui atrás, ele vai te multiplicando, né? E não tem fim. É a mesma coisa que vai acontecer aqui, ó. Só que aqui tem lógica, né? Vamos lá, olha só. Não querendo dizer que o espelho também não tem lógica, lógico, né? Isso aí tem a física, tal, etc., que explica essas outras coisas, mas já não é comigo, né? Aqui vai ser o seguinte, ó. Quando ele executar a recursividade, tá? Ele vai fazer o que está dentro. O que está dentro dela? Ele vai mostrar o professor Macedo na tela e vai chamar a função de novo. Ou seja, vai entrar aqui mais uma vez e vai fazer o que está aqui. E é sempre essas duas linhas. Essas duas linhas de comando que eu sinalizei, elas estão dentro da função. Então, sempre ele vai fazer as duas linhas. Concorda comigo? Vamos lá. Ó, execute F11. Olha lá que doidura, né? Como eu disse, ó, o código ficou maluco. Mas não é porque ele está maluco. Nós programamos isso. Pode ver, ó lá. Até deu estouro ali, né? Deu estouro e não sei nem se vai conseguir mais salvar. Ah, beleza, tá? Então ele deu o estouro de memória ali que ele está usando e parou, porque é exatamente isso. Agora, aonde que está aqui o laço de repetição? Não tem laço de repetição aqui. Ó, não tem nenhum comando while aqui, ó. Ó, pode ver. O único for que tinha aqui, que era do vetor, ó, eu comentei. Tá vendo? Então pode ver, não tem nenhum for aqui dentro do main. Só tem aqui a execução da recursividade. Só que dentro dela eu fiz isso aí. Então, se eu comentar aqui de novo, ó, a chamada da função, o programa, né, tende a se comportar normalmente novamente. Então, vamos lá. Ó, beleza, mostrou somente uma vez o meu nome na tela. Maravilha, né? Show de bola. 100% aí, sensacional. O que nós queríamos mostrar para você nessa aula, né? Então, bacana demais. Aproveitando aqui, tá? Para fazer o exemplo de uma matriz, o que você vai mudar aqui, ó? Vamos transformar esse vetor numa matriz? Vamos lá. Vou colocar aqui matriz, certo? Aqui eu vou colocar uma matriz de 5 por 5, que seriam, então, 25 elementos, tá? Multiplicando um pelo outro aqui dá 25. E aí, vamos lá, vamos tirar aqui a chamada dessas funções aqui agora que nós já vimos que já funciona, né? Eu apaguei aqui, esse resultado que também eu não preciso mais. E aqui dentro, tá, da matriz, como é que eu faço para popular, né, ela então? Ou seja, para preencher os valores. Então, nós vamos aqui agora retirando aqui, ó, os comentários, né? Vai ser o CIN mesmo. Só que aqui eu vou trabalhar com dois fors. Lembra que eu falei? Ó? Então eu tenho que colocar aqui um outro for. Eu preciso de uma outra variável que eu vou chamar aqui de j, também iniciando do 0, tá? Até que o j seja também menor ou igual a 4, porque ó, tem 5 elementos a minha matriz também. E aí j mais. E aqui dentro que eu vou colocar esse CIN, ó. Então, eu vou selecionar esse cara, essa linha aqui, vou dar um Ctrl X nela, vou vir aqui no final e vou dar um Ctrl V. CIN recebe. Só que como eu estou trabalhando com matriz, então não é só o I, é o I e o J. E é assim que você vai fazer o preenchimento de uma matriz, tá? Vamos compilar aqui pela última vez
o nosso código para a gente concluir então aí o nosso exemplo de agora então de leitura de uma matriz. Opa, deu um erro ali, vamos ver o que aconteceu. Cin vetor. Tá com um problema aqui. Ah, tá, nós trocamos o nome, ó. Então aqui tem que ser matriz. Muito bem, novamente, execute. Ó, compilou. E aí vai pedir 25 números, certo? Ó, 1, 2, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não faz mal, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, vamos colocar aqui para você ver direitinho, ó, 23, 24, e eu vou digitar o último elemento da minha matriz e ele vai finalizar o programa. Professor, como é que eu faço para mostrar? Você vai repetir esse código aqui e ao invés de colocar cin matriz, você vai colocar cout matriz e de J e ele vai mostrar para você então os 25 elementos dessa matriz. Tudo bem? Vamos então para mais um momento de interação. Vamos lá. Muito bem, então, para a gente finalizar a aula, vamos lá para o recapitulando. A gente ver um pouquinho aí do que foi estudado, então, né, nesta aula de hoje. Olha lá, ao final dessa aula, então, nós trabalhamos, ou seja, nós vimos, nós perpassamos por esses conteúdos aí, que foi funções, tá? Então, mostrei aí rapidamente, é claro que nunca nós conseguimos esgotar o assunto, ok? Mas trabalhamos com um exemplinho aí de uma função sem retorno, uma função com retorno, utilizando também vetores. No final, nós fizemos aí também um exemplo com matriz e foi bem bacana porque nós conseguimos executar esse exemplo aí de recursividade, né? Conseguimos entender como funciona na teoria e ver então na prática, através de uma aplicação dentro do C, como funciona aí também essa parte aí, que é bem bacana, né, de recursividade, essa parte do espelho aí que a gente falou aqui durante a aula, tudo bem? Bom, eu vou ficando por aqui então, no decorrer então dessas 4 aulas foram trabalhados conteúdos importantíssimos, ok? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas e nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá!